Bom, pessoal, retornando aqui aos nossos vídeos sobre esse trabalho aqui dos DDS e restauração de equipamento, multibanda, PX, ou até melhorar aí alguns equipamentos que podem ser aprimorados, né? Então, vamos apresentar aqui a nova placa. Ainda não é a definitiva, porque nós temos um projeto com o Arduino e o SI na própria placa. Só que alguns amigos acham que desse jeito tá bom, por quê? Porque se danificar o Arduino, retira, coloca outro sem problema, porque o encaixe é bom. Se danificar o SI, esse conta também, como alguns amigos, durante algumas montagens, chegou a danificar, algum problema que houve e tal. Então, essa placa, a gente recebe ela dessa forma aqui, toda pré-montada. Veja os componentes, né? Tem vários componentes ligados, né? Transistores, diodo, capacitores, resistores. É uma placa que a gente tem trabalhado muito nela para não aumentar muito o tamanho e ficar aceitável dentro do rádio. Então, nós chegamos à conclusão que ela dá para instalar tanto no rádio PX quanto no rádio HF sem problemas, entendeu? Porque não é tão grande. É uma placa de um tamanho. Por quê? Porque ela tem 4,5 por 8 centímetros. Então vamos supor 5 por 8, que seria uma medida razoável, boa para se instalar, né? Nós colocamos ela ao lado, eu mostrei lá no meu rádio, no Superstar, ela de lado, fixada com uma cantoneira de Tecnil. Poderia ser duas cantoneiras? Sim, poderia. Poderia ser de qualquer outro jeito? Pode. Isso depende da criatividade de cada um. A parte inferior dela também muito bem elaborada, né? Equipamento de alto nível, de qualidade excelente, eu diria excelente, né? Transistores em SMD, vários capacitores. Se você ver aqui, tem resistores, capacitores, no menor SMD, né? Por quê? Porque aí a gente colocou muita facilidade numa placa pequena. Esse sistema ele tem muita facilidade, é muita coisa. Vejam lá nos vídeos, né? E no site que você vai ver aqui. E essa placa, ela é universal. Por quê? Porque além das saídas do nosso projeto, nós colocamos aqui saídas, reservas para todas as portas digitais e analógicas. Menos as portas que é pouco usado, porque no caso a porta a porta do encode e a porta do display é praticamente a mesma em todos os projetos. Então há a possibilidade de se fazer algo diferente, quem quiser fazer, usando outras portas, colocando até aqui, ó. A porta D9 e a porta D8 aqui. Você vê dois espaços aqui, porta D9 e a D8. Por quê? Porque existe uma possibilidade de alguém querer fazer uma solda, ao invés de fazer gambiarra, tem um local para você colocar o fio, encaixar e fazer a solda. Entre outras possibilidades que ficam em aberto aqui para algum projetista queira fazer suas pesquisas em cima dessa placa. Tem aqui, ó, entrada de 13,8, saídas, né, para fazer jogada de voltagem, talvez a voltagem do SI aqui, ou do 7808. Eu não quero 8 volts, então bota 7805, aí elimina alguma coisa, faz um jump. Então tem possibilidades para você fazer modificações no processo.
Claro que teria mais possibilidades, mas a gente tem limite aqui no projeto, né? Tem limites aqui no projeto. Esses furos aqui nós colocamos justamente para fazer jogada de tensão. Se alguém quiser fazer, tirar esse resistor, colocar um jump, tirar esse resistor também. Esse resistor está aqui não é à toa, porque alguém pode querer tirar o resistor e colocar um resistor maior ou fazer um jump, que esse resistor está conectado ao filtro do display. Então tem várias possibilidades a placa. Fazendo um estudo, analisando direitinho, se observa que pode ser feito muita coisa. Mas o processo, a placa, ela foi desenhada para o nosso processo, mas abre espaço para alguém fazer qualquer outro projeto que queira, né? Então, nós fizemos a montagem dessa placa. Aqui está os conectores já no lugar, o Arduino está aqui. Nós temos inclusive um projeto com o Arduino na própria placa e o SI também na própria placa, mas alguns amigos, como eu falei no início, acham interessante na tomada, porque pode tirar caso haja um defeito. E está muito bem conectado, apertadinho. Essa conexão é uma conexão diferente da conexão do Arduino. A conexão do Arduino, pode ver aí que é uma conexão perfeita, né? Tem componentes por baixo, observe lá que existe componente por baixo. Então, caso há um defeito, os componentes lá são diodos, pode ser retirado e testado. E pode tirar o Arduino para ver. Então, tem também por baixo do SI5351, observe que tem componentes. Mas o SI5351 ele é conectado por tomada. Uma tomada é uma tomada foliada a ouro, segundo o pessoal que vende lá no AliExpress. É encaixe. Tem que trabalhar com muito cuidado, pegar com muito cuidado para manusear. Se for fazer a montagem, retirar ambos, o Arduino e o SI, e só colocar no lugar depois que faz a montagem, verifica se não tem curto-circuito, se não tem alguma coisa errada e alimenta. Esse conector aqui é o conector de bandas para HF. Tem 9 bandas, tem um fio aqui que esse fio vai ser retirado lá no conector fêmea. Aqui é o positivo e o negativo. Muita gente coloca o negativo e positivo. Nós colocamos positivo e negativo. Aqui é negativo também, mas vai ser retirado. E o primeiro conector é banda de 10 metros, depois vem a banda de 24 MHz, 21 MHz, até 160 metros, que no caso, 1.8 MHz. Esse conector e este aqui são dois conectores de modo. Aqui são os modos negativos, no caso do rádio cobra, você conecta lá e ele manda sinal negativo para o processo. Este aqui é positivo, rádio Superstar e tal, outros rádios que tem aí com conexão positiva. Então, em algum momento você só vai usar ou um ou outro. Mas em alguns momentos, como já passei por isso, eu uso os dois. Eu não consigo no rádio multibanda fazer um modo, por exemplo, LSB com negativo. Mas aí eu consigo lá no diagrama, lá no rádio, fazer com positivo. Aí eu jogo o modo no lado direito ou no lado esquerdo. É uma questão aí pessoal, técnica, porque as possibilidades estão todas lá no processo. Tem que conhecer o processo do rádio para fazer funcionar. Esse conector aqui é o conector de modos, é o conector de banda de frequência para rádios PX que tem chave de banda A, B, C, D, E e F, 6 bandas. Então, eu já testei essa parte aqui de HF, mas não testei, eu sou sincero, ainda essa parte, porque eu não montei ainda um display menor e não coloquei nessa placa o processo para 11 metros, para PX, mas eu vou fazer isso. Mas para HF foi testado hoje. Está tudo aqui, display e tal, a gente fez os testes, perfeito.
Esse conector aqui é o conector que você tem as conexões de clarificador e PTT. Este você tem conexões de S-meter, de comando do, do módulo de RxHF, tem entrada de PTT para CW e algumas coisinhas assim que você tem que ver no manual. Este conector é a saída que vai alimentar o display. Esse capacitorzinho aqui é o filtro dele, do display, juntamente com outro processo que existe. Então, todos os conectores já foram informados, né? O encode é este aqui, que eu acho que eu não informei. A sequência do encode aqui está coincidindo com a sequência do módulo encode que eu uso. Eu uso aquele módulo que tem uma plaquinha. Pode usar o encode só e somente só. Mas não tem instalado aqui os resistores lá. Que, segundo alguns amigos, se você colocar um encode normal aqui vai funcionar. Eu nunca usei. Eu uso aqui só aquele encode que tem o módulozinho, um módulozinho com alimentação. É aquele encode que eu uso aqui nesse processo. Vou ver se encontro aqui para mostrar. Esse encode aqui é o que eu uso, né? Eu coloco essa tomadazinha, mas não é legal. É melhor soldar mesmo. Coloca até um conector também nele. Ele encaixa bem o conector de 2.25, se eu não me engano. Então, mas eu uso esse encode. O Arduino em si e o módulo SI5351 pode ser retirado e colocado, programado, copiado, pode ser feito o que quiser. Tem que ter cuidado na hora que for instalar para essa parte aqui ficar acessível para colocar a tomada USB para eventualmente fazer uma programação. Ou fazer um bootload, ou instalar uma aplicação diferente, qualquer teste, um experimento. 7808 já testei, o outro inclusive aquecia mais do que ele está aquecendo até razoavelmente bem, uma temperatura boa de funcionamento. Está aí a nossa placa. Futuramente a gente vai poder usar ela. Tá? Essa está soldada, infelizmente a resina que aparece na solda, eu não limpei ainda, né? Fiz as soldas, mas não limpei. Vou ter que fazer a limpeza aqui da placa ainda após as soldas que eu fiz, né? Pois é, um abraço a todos. São essas informações que eu tinha a dar sobre a placa de controle